Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, prof. Com o Vitor, senhor? Amanda, Marcelzinho. Ô, Marcelzinho, eu já te conto. Está aí? Tá me ouvindo ou não? Marcelzinho, tá aí me escutando? Puxa, agora sim. Eu te contei que coloquei teu nome numa prova e marcaram a alternativa? Eu vi. Você viu lá? Mas teve uma pessoa que Não, marcou não. teu nome. É sério? De verdade. Não, você tá brincando, não é possível. Não, falando sério, falando sério. Teve um naquela prova, teve alguém que marcou teu nome e a outra alternativa era Felipe Neto, né? Tinha Felipe Neto como alternativa, teve uma pessoa que marcou. Meu Só pra ter uma ideia Deus. como é que é feita as provas. Caraca. Galerinha, não, é duro, viu? É duro. Assim, vou ser sincero. Aqui com vocês eu não faço prova, eu não faço. Estou iluminado, velho. Eu não faço questão aberta, mas no outro colégio que eu trabalho eu faço questão aberta e eu desisti de fazer questão aberta. As respostas que a gente obtém às vezes são cada coisa assim que a gente olha e, meu Deus do céu. Não, tranquilo. Pelo menos ensino médio, eles têm preguiça de copiar, tá? Aí um dia eu perguntei o que era mistura. Daí, tipo, mistura lá, lembra que a gente falou sobre mistura binária, 2 componentes, 3 componentes, assim por diante. Teve um aluno que falou que era, ele colocou mistura como se fosse mistura de bolo. Legal. Galerinha, de hoje, bem de boa, tá? Eu vou fazer uma revisão só, tá? Eu já não tenho mais conteúdo novo para passar, tá bom? Tá? Deixa eu acender uma luz aqui. Então, assim, galera. Bom dia, Cauana, Lavínia, Júlia, Marcelzinho, Gabriel, João Vitor, Amanda e a Manu. A gente vai fazer, eu só preparei uma revisão bem rápida para vocês, e daí eu quero que vocês, a gente fale sobre a sua revisão bem rápida, e aí depois eu libero vocês para fazer a atividade no CPB lá e já se livrar disso, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer, da gente já se livrar disso e terminar o ano, não é verdade? Acho que aqui, eu não sei, entre os que estão aqui, acho que ninguém tem problema com nota, eu acho. Acho que ninguém tem problema com nota. Já se livrar disso. Eu queria te perguntar para vocês. Bom dia, Juliana. Tem alguma dúvida, assim, que se ficar em relação ao conteúdo? Não. Como? Nenhuma. Não, só. Gabriel, João Vitor, tudo certinho? Tudo certo. Então, olha, o conteúdo mais complicado é o último, que é de radiações, que ele tá meio escondido num capítulo anterior, só que eu deixei ele por último falar para vocês, tá? Vocês não sei se gostaram do assunto. Lá no Eclass de hoje, lá, eu não gravei vídeo meu. Eu falei com a Sarita e coloquei 3 vídeos. Fui na fundo e peguei vídeos curtos para vocês não se cansarem para assistirem, mas assistam lá, é bem bacana. Sobre 3 acidentes nucleares eu coloquei lá, tá? Acidentes não, o primeiro deles é a bomba atômica, que é um acidente nuclear, não é um acidente nuclear, né? Foi de propósito. Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que foi, na prática, foi depois do término da Segunda Guerra Mundial. Ele é colocado na Segunda Guerra Mundial, mas assim, muitos historiadores falam que a guerra tinha acabado, tá? E os Estados Unidos, como demonstração de força, foi lá e jogou as 2 bombas no Japão. A professora Itamira pode confirmar melhor isso com vocês. Não sei se ela chegou a confirmar já. Vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial esse ano? Ou esse ano na história do Brasil? A Guerra Fria, professor. Estudamos sim Segunda Guerra Mundial, pro.
Então, assim, lá fala em dados de quantas pessoas morreram. Eu coloquei um vídeo curto, acho que não dá nem dá uns 3 minutos, tá? Outros que eu coloquei, aí são acidentes nucleares, são acidentes de Chernobyl, lá na usina nuclear ele fala Ucrânia, mas na época era Rússia, lá era a União Soviética ainda, tá? Foi em 85, onde o reator de uma usina ficou em contato com ar, espalhando radiação. Assistam lá que é bem bacana também. E assim, peguei um curto, mas principalmente esse de Chernobyl tem bastantes vídeos da internet bem bacanas e mais compridos. Tem até um documentário de Chernobyl, tá? Tem um documentário da HBO que ele tem certo, ele não é muito, ele é mais ou menos interessante, não é muito real, mas dá para vocês dar uma ideia de como que foi e os problemas. Tem até lá. E aí o último, que eu aposto que vocês não sabem, quem já ouviu falar aqui do acidente de Goiânia? Já. Já? Então, olha, é um acidente que fala sobre que uma câmara radioativa de um equipamento no hospital foi levada para um ferro velho, tá? Que aí os catadores que desmontaram ela, pegaram, levaram para casa e assim por diante, tá? Tem lá, que é um vídeo bem bacana também. Outra questão, achei um vídeo curto para vocês, tal, para não cansar demais vocês. Galera, é só uma coisa que eu quero falar assim, veja como que as coisas estão hoje. Um pouco assim polarizadas. Não, eu quero falar assim para vocês, não existe pessoa bonzinha. Eu vi de um comentarista de uma rádio que o Brasil tinha que se aproximar da direita do bem, parte política. Daí eu fico pensando assim, vá perguntar para os caras do Japão se a direita dos Estados Unidos é do bem por ter jogado a bomba atômica lá. Então, a bomba atômica foi um teste de força dos Estados Unidos e matou muita gente, tá? Destruiu duas cidades. E os efeitos estão até lá até hoje. Então, é difícil contabilizar quantas pessoas morreram, porque tem uma contabilização de quantos morreram naquele ano. Mas por causa dos efeitos da radiação, as pessoas continuaram morrendo nos próximos anos. Outra questão, aí já do ponto de vista da esquerda política, a União Soviética, que era socialista naquele momento, ela escondeu o acidente de Chernobyl. 2 dias depois, eles começaram a evacuar a cidade. E a quantidade de radiação que foi lançada foi muito grande. E aí eles esconderam o número de mortos. Se eu não estou enganado, a União Soviética fala que morreram acho que 8 pessoas só, porque eles esconderam o número de mortes. Então, muitas pessoas que foram trabalhar na contenção do acidente, como o vídeo vai falar para vocês lá, eles foram sem nenhuma proteção. E aí vieram morrer. Por exemplo, soldados, eu estava vendo lá que soldados, a maioria de soldados, acho que de 400 mil que foram, cerca de 200 mil morreram. Só para você me ideia. Vamos trabalhar. Então, tem esse lado, né? Então, os governos aí são autoritários, são complicados. Pessoal, bom dia aos que chegaram depois. Então, assim, eu preparei uma revisão. Tem algum tópico que vocês ficaram especialmente com dúvida? Deixa eu dar um aviso. Acho que não, prof. Eu ia convidar vocês, eu ia fazer uma live hoje, né? Vocês ficaram sabendo lá. Eu e o professor Gustavo, novamente, a gente ia falar sobre baterias. É um tema que eu até tenho interesse um dia abordar por cima com vocês no ano, mas esse ano não foi possível. Então é bem bacana, tá? Mas daí não vai ser possível realizar essa semana, daí vai ser cancelado, tá bom? Então, só para ter uma ideia de como que funciona essa preparação, tudo a gente ia fazer hoje. Eu ia convidar vocês, tá? Galerinha, eu preparei rapidamente aqui uma revisão para vocês, só para relembrar os tópicos principais que são do que vai cair lá na minha V2, tá? E como eu falei quando os demais, quando estavam aqui, nesse final de aula, eu vou deixar liberado para vocês ir lá no CPB fazer essa avaliação e aí a gente se livra e depois o que a gente faz? Depois de hoje?
Férias? Exato. Não tem mais aulas normais. Semana que vem é revisão para superação já. Se eu não tenho nada, é isso. Né? Revisão para superação. Então, hoje, vamos terminar aqui a aula, vamos fazer o CPB prova. Terminando de fazer as tarefinhas, férias. Todo mundo passar de ano e nos vemos na formatura. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente viu nesse conteúdo PV2 é substâncias naturais. A gente viu que existem duas... historicamente, os químicos dividiram as substâncias químicas em duas grandes classes. As substâncias orgânicas, que são baseadas no carbono, tá? Essas substâncias orgânicas têm base no elemento químico carbono, são moléculas com muitos átomos de carbono, formadas por basicamente ligação covalente só. Exemplos disso são shampoos, óleos, loções, cremes, sabonetes, todas essas substâncias orgânicas. Aqui eu esqueci de colocar, aqui eu tô falando de, a gente fala de açúcares, os plásticos, tudo isso, as árvores, tudo isso é substância, basicamente as árvores são substâncias orgânicas, são basicamente formadas pelo elemento químico carbono. E a gente vai estudar isso pra caramba lá no terceirão. Lá no terceirão a gente vai falar pra caramba sobre as substâncias orgânicas, tá? Mas a característica básica dela, vai ter uma pergunta que vai perguntar isso lá, são formadas pelo elemento químico carbono, tá? Ele é o pai, ele é o dono da química orgânica. Toda a química orgânica é em cima dele, tá? Aí as substâncias inorgânicas são aquelas formadas pelos demais materiais, tá? Por exemplo, aqui ouro, prata, mas eu falei para vocês que existem outros, a água é inorgânica, os componentes aqui do ar são inorgânicos, tá? Carvão é inorgânico. A química inorgânica é o chamado mundo mineral, tá? Basicamente aquilo que não tem vida. Beleza, pessoal? Os sais minerais, o sal, né? Os sais minerais também são exemplos de substâncias inorgânicas, tá bom? Beleza? Beleza. E a gente viu que isso aqui são as substâncias naturais. Mas, no entanto, o homem conseguiu manipular elas para fazer as substâncias compostas, sintéticas, desculpa, tá? Por meio de transformações, feitas tanto em laboratório como em indústrias. Eu vou fazer para vocês como que a gente pode fazer plástico a partir da batata. Eu ia fazer isso esse ano. A gente consegue fazer, por exemplo, plástico a partir da batata. Claro, é um plástico que para algumas aplicações dos últimos anos tem sido utilizado já, tá? Mas para ele tem algumas limitações. Você não vai conseguir fazer um celular com plástico de batata, tá? Mas, assim, esses plásticos do nosso dia a dia são feitos a partir do petróleo. Não só substâncias orgânicas são passíveis de serem manipuladas, como também inorgânicos. Você consegue pegar o mineral e transformar ele em metal. Exemplo aqui, ó. Aqui, ó, a gente pega o minério de cobre e transforma em cobre. Aqui é o minério de ferro para fazer o ferro. A bauxita, que é o minério de alumínio, transforma em alumínio. Esses metais, eles não existem na natureza. Você nunca vai encontrar uma mina de ferro, alumínio, cobre. Você encontra os minerais. E aí você consegue transformar. O outro ali, no caso, é o bronze também. É outro que a gente não tem naturalmente. Claro que vocês estudam na história que não tem a idade do cobre, a idade do bronze. São porque o homem conseguiu manipular isso muito tempo atrás. Mas, no entanto, eu falei para vocês que o alumínio era tão difícil de preparar que ele chegou a ser mais caro que o ouro, tá? Então, assim, é tudo manipulação. Como que a gente manipula para transformar, tá? É isso. Tá bom? Outros exemplos que a gente aprendeu a manipular. A gente aprendeu a manipular os materiais para fazer as pilhas e baterias. Veja bem que interessante, pessoal. Uma pilha, ela armazena energia elétrica na forma de energia química. Tá? Então, quando você tem o funcionamento de uma pilha, de uma bateria, a energia química que está contida nela é transformada em energia elétrica. Veja bem que interessante isso, tá? Quando você recarrega o celular, acontece o contrário. Tudo isso o homem conseguiu manipular, tá? E para conseguir
fazer substâncias que tenham um fim interessante para a gente. Vamos pensar como que pode o funcionamento da lâmpada, da tela do celular, do computador, né? Tudo isso é manipulação das substâncias que o homem aprendeu a fazer. Pessoal, outras também inorgânicas o homem aprendeu a manipular, como a fabricação de sabão, detergente, tá? Tudo isso é manipulação de substâncias inorgânicas. Eu falei para vocês que o homem aprendeu a fazer sabão lá na antiguidade, na região do Oriente Médio, tá? Quando eles perceberam que se as cinzas de uma planta chamada alcali fossem aquecidas com a gordura, formava o sabão, tá? Então, são manipulações da química, tá? Que vocês, na prática, vocês são cientistas. O homem aprendeu a fazer comida. Cozimento do alimento, não tem dado fogo. Foi quando o homem aprendeu a manipular o fogo e aí cozinhar os alimentos. Isso é uma reação química, tá? São reações de manipulação, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo. Sem dúvida, também um grande feito foi fazer a borracha sintética, né? Vamos lá. Antes disso, as carroças usavam rodas de madeira revestidas com metal. E aí a borracha veio revolucionar isso. E a borracha vulcanizada, que é a borracha que a gente usa hoje, foi descoberto sem querer. O Goodyear, que era o nome de um americano lá, ele sem querer ele derrubou enxofre no meio da borracha e jogou fora. A pessoa prestou. Nossa, derrubei sem querer. Aí depois ele percebeu que aquela borracha que ficou dias lá jogada lá fora, ela não estragava, mesmo com o efeito do sol e da chuva. Aí ele percebeu que a inserção de enxofre na borracha deixava ela mais resistente e flexível. Não, desculpa, deixava mais resistente, né? Ele mantinha a flexibilidade e deixava mais resistente. Veja só que interessante, tá? E aí você teve o processo de vulcanização da borracha, certo? Então são manipulações de substâncias. A gente falou sobre os plásticos, né? Que também foi uma revolução. Como eu falei para vocês, alguns historiadores já consideram o plástico como uma revolução industrial, porque o plástico revolucionou a nossa vida. Eu falei para vocês, basicamente, se a gente olhar em volta da gente, a única coisa que não tem plástico somos nós. Tudo em volta tem plástico, tá? Tudo em volta tem plástico, tá? Até a minha caneca aqui, ó, em volta tem plástico. Essa região preta aí é plástico, tá? Muitas tintas são um tipo de plástico. Beleza? Então, olha, tudo tem plástico, tá? Tudo tem plástico. Aí, pessoal, só relembrando, daí depois a gente falou sobre os domínios sanitários, tá? Que é um termo que designa, isso aqui vai perguntar na provinha de vocês, designa uma série de produtos destinados a higienização, desinfecção ou desinfestação nessas casas, tá? E aí é tudo que a gente usa, né, como limpeza. Por exemplo, a água sanitária é um dos domicílios mais utilizados, tá bom? Tudo que é usado para limpeza. O sabão, detergente, tudo isso entra, sabonete, tudo isso entra nessa questão. Veja bem, pessoal, tem algumas coisas que a gente não... É difícil imaginar qual foi a ideia. Por exemplo, para fazer sabão. Quem que teve a ideia de misturar cinza com gordura? Faz sentido, né? Como que eles tiveram a ideia de fazer para fazer o sabão? Misturar cinza de uma planta com gordura. E aí fizeram sabão. Talvez um acidente e deu certo? Talvez, né? Como eu falei da questão da vulcanização da borracha, né? Foi um acidente. Mas, assim, é estranho de pensar. Muitas coisas foram feitas por acidente ou foram mais sacadas, assim, que... Lembra que eu falei para vocês que tem um tipo de plástico que conduz eletricidade, que eu estudei no meu doutorado. E ele também foi descoberto sem querer. Ele foi descoberto porque teve uma falha de comunicação entre o professor japonês e o aluno chinês. Teve uma falha de comunicação e aí o aluno usou quantidades erradas. E aí fabricou um novo material. Então tem muita coisa que é feita assim, sem querer, né? Sem querer, tá? Outras questões que são muito utilizadas, né,
No dia a dia, que são domínios sanitários, sabão em pó, cola, sabonete, detergente, desinfetante, pesticida, amaciante, de tecido, cera, água sanitária. São todos domínios sanitários, tá? Beleza? Vai ter uma perguntinha que vai perguntar sobre isso para vocês, tá? Aditivos alimentares é a penúltima coisa que a gente falou. O que é um aditivo alimentar? É uma substância que tem... São substâncias que possibilitam dar sabor ou textura ou odor aos alimentos, tá? Então, assim, muito do que a gente come, na verdade, é por causa dos aditivos alimentares. Desculpa, vamos lá, vamos dar uma definição muito. É cor, odor, sabor ou conservar o alimento. Eles têm essa característica geral. Se ajuda em tudo. E muitos dos alimentos que a gente come hoje são por isso. Não é uma coisa muito moderna. O sal sempre foi utilizado para isso, tá? O sal de cozinha. Os chineses usavam glutamato de sódio, outro sal, que era usado para conservar o alimento. É um exemplo de aditivo alimentar. Claro que as coisas as modernas aqui, a quantidade de aditivo alimentar é muito, muito, muito grande. Então, tem muito. Faça um teste. Se vocês deixarem um dia um copo com leite, esse leite de caixinha, né, que já nem tem mais o leite de pacote, né, esse leite industrializado, vocês podem perceber que ele fica muito tempo sem estragar. Muito tempo. E para quem conhece leite natural, digamos, leite direto da vaca, ele sabe que leite natural azeda com uma facilidade imensa. Né? Então, a quantidade de conservante que tem no leite é muito grande. Nem todos têm efeito no nosso corpo, mas alguns deles são ligados, sim, a alguns tipos de doenças, de câncer, principalmente a problema no rim. O rim faz a filtração de toda a nossa corrente sanguínea. E aí, quando tem substâncias estranhas nele, ele acaba, às vezes, tendo alguns problemas. E aí, alguns outros casos, por exemplo, refrigerantes do tipo cola tem uma quantidade de ácido muito grande. Isso faz efeito no teu corpo também, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses aditivos alimentares. Mas existem outros, por exemplo, tem um aditivo alimentar, não sei para que eu não lembro qual que é o dado, que é o caramelo, alguma coisa, que é açúcar queimado, digamos, tá? Então, não é açúcar queimado, tem outro nome, mas é como se fosse açúcar queimado. Então, nem todos, assim, são letais, assim, tá? Tem alguns que são tranquilos. Pessoal, como a gente falou, aditivos alimentares são divididos em 5 categorias: agente de cor, textura. Lembra que eu falei, né? Então, eu vou falar bem a verdade, textura não. Mas, assim, a gente come primeiro com o olho, né? Então, olha e vê se é bonito, para depois a gente comer. Então, essas agentes de textura são muito importantes, tá? A cor também. Agente de cor, né? Verdade. Textura é mais assim, ó, por exemplo, o sorvete. O sorvete, ele é gordura em água. E o agente de textura é uma maneira de deixar isso bem distribuído. A maionese também é gordura em água. Como que faz misturar gordura em água? É um agente de textura que permite essa mistura, tá? Então, são agentes de textura que fazem isso. Assim por diante, tá? Entre outros. Sabor, nem se fala muitos agentes de sabor. Conservantes ou conservadores, que é aumentar a resistência. E não vamos menosprezar os conservadores, eles são muito importantes. Se a gente não utilizasse conservantes nos alimentos, nossos alimentos iam durar pouquíssimo tempo, tá? Então, eles conseguem aumentar muito a durabilidade dos alimentos, tá? A questão é o uso em excesso. E aí tem o grupo variado, que reúne muitas outras substâncias por finalidade que a gente não vai chegar, tá? Beleza, pessoal? Sobre domínios sanitários, alguma dúvida? Domínios sanitários, não. Domínios sanitários. De boa, né? Aí é o seguinte, pessoal, a gente falou de poluição, que é um problema cada vez maior, e eu falei para vocês que vocês têm que contribuir para a diminuição da poluição. Eu, exemplo, uso uma sacola bastante... quando eu vou ao mercado, eu cheguei à conclusão, depois que comecei a morar sozinho, de novo, a quantidade de sacola que eu gerava era absurdamente grande, então eu faço muitas vezes minhas compras utilizando uma linda sacola,
grandona. Por quê? Porque eu, quando vou no mercado com aquela sacola, eu não trago nenhuma sacolinha plástica. E quando eu vou sem ela, eu trago 5, 6 essas sacolinhas plásticas. Então, a quantidade de lixo que a gente gera é muito grande. É muito grande. E esse lixo vai para o meio ambiente. Já tem o problema da extração do petróleo, que gera, geralmente, poluição e degradação do ambiente. E aí a gente transforma essa sacolinha de novo em lixo e joga no ambiente. Então, isso é um problema muito sério e a gente tem que lutar contra isso. Outras questões aqui que o professor Fernando está falando. E prestem bem atenção, galerinha. Latinha de alumínio. Latinha de alumínio lá do refrigerante é uma coisa legal de ser usada ou não? O que vocês acham? Se a latinha de alumínio fosse, em vez de todo o refrigerante fosse vendido em garrafa de vidro, seria melhor ou pior? Eu acho que seria melhor. Por que Não, seria pior, melhor? pior. Não, pior. Porque o vidro pode ser derretido e usado de novo, não pode? Mais ou menos, mais ou menos. Tá? Ele pode ser usado, mas ele não pode ser usado para fazer uma garrafa nova. Ele pode ser colocado na composição de uma garrafa nova. Como eu vou dizer assim, eu sempre vou ter que colocar areia, que é a sílica, né, que é o componente que faz o vidro, nova. Tá? Eu não posso simplesmente pegar vidro reciclado para fazer novas garrafas. Eu tenho que colocar uma mistura. Mas, de qualquer maneira, vai ter que reciclar. Concordam comigo? Sim. Qual que é a principal vantagem da latinha de alumínio em relação à garrafa de vidro? O que tem de ruim na garrafa de vidro? Peso, né, galera? A garrafa de vidro é muito pesada. A vantagem da latinha de alumínio é justamente essa, é a leveza do alumínio. Parece que não, mas faz muita diferença. Não é só para gente que ficar carregando na mão. A latinha de alumínio tem a vantagem que para o transporte, por exemplo, ela diminui o custo de transporte. Só que é o seguinte, o alumínio é muito caro para produzir. Então, a garrafa de alumínio só pode ser utilizada, a latinha de alumínio só pode ser utilizada se você fizer reaproveitamento do alumínio, a reciclagem. Assim como é interessante reciclar o vidro também, porque ele também, para você fazer vidro, tem degradação ambiental também. E o vidro tem um problema na reciclar. Os catadores não gostam de reciclar vidro, porque o preço do vidro é muito baixo. Muito baixo, muito baixo. E aí fica pesado para eles carregar isso, os catadores de recicláveis, fica pesado para eles carregar o carrinho e o valor que eles conseguem com o vidro é muito pequeno, então eles nem gostam de carregar. Por exemplo, aqui embaixo da lixeira onde eu moro ali, ficou meses, mais de um mês ali, uma caixa cheia de garrafas de vinho, tem nem sei se levar. Os catadores não passaram, levaram, não quiseram levar, é muito pesado. Então o vidro tem essa desvantagem. Mas assim, quase tudo que a gente usa pode ser reciclado de alguma maneira ou dado na destinação. E isso é importante. É a única coisa que não dá para reciclar mesmo é coisa de alimento, né, e sujo de alimento. Então, assim, papel sujo de alimentos, por exemplo, isso não tem como reciclar. Plástico também, tá? A qualidade do reciclável vai ser muito baixa. Mas existem alternativas, mesmo para esse tipo de alguns plásticos não são recicláveis, mas hoje se procura fazer uma destinação correta. Exemplo disso, tem umas telhas de material reciclável que são feitas. Elas não são bonitas, não, mas elas são extremamente flexíveis. Então, assim, eu já vi uma telha, eu não vi a cena, mas que passou uma empilhadeira por cima da telha e não quebrou a telha. Ela dobrou e não quebrou. Extremamente resistente. Tá? Então, assim, são materiais que se busca cada vez mais a reutilização dele. Tá? Sabe a latinha de leite? Né? Esse latinha, a caixinha de leite, não a latinha, perdão. Esse tipo de material para reciclar é muito complexo. E a reciclagem da Tetra Pak, que é o tipo da caixinha,
porque ela tem camadas de plástico, papel e alumínio, três materiais diferentes para reciclar. Isso é bem complicado. Mas a gente hoje tem que buscar a fim de diminuir o dano ambiental. Como eu falei, só cerca de menos de 20% do plástico que já foi produzido foi reciclado. A quantidade de plástico que reciclou foi muito pequena, tá? E eles aqui estão jogados principalmente no meio ambiente, na forma principalmente dos rios, tá? E do ar também, tá bom? Pessoal, vai ter uma perguntinha que vai falar para vocês do que é um poluente. Poluente é qualquer material que, se atingir determinada concentração no ambiente, contamina o solo e a água, ou o ar. Então, olha, tem uma concentração. Por exemplo, as indústrias jogam muitos dejeitos na água. Até determinada concentração não é considerado poluente. Acima, quando passa disso, quando passa de um limite, é considerado poluente, tá? E assim, é complicado. E aqui no Brasil, a nossa legislação ambiental é muito ruim. Ela não pune adequadamente, por exemplo, essas indústrias que jogam dejeitos ambientais na água. Eles não punem direito. Tá? Bonito. A empresa pode recorrer e tudo. Chequinho. Ele é bonito. O que é bonito? Desculpa, eu não sabia que o microfone estava ligado. Desculpa, professor. Outro problema é que, assim, no Brasil, não sei como é que é nos outros países, a legislação de trânsito é uma piada, tipo, em muitos sentidos, sabe? E um deles é a questão do lançamento de poluentes na atmosfera. Tem uma lei que regulamenta quanto de poluente pode ser lançado na atmosfera pelo carro. Só que ninguém confere nos carros usados. Essa conferência é só feita nos carros novos. Então, assim, tem que encontrar uma maneira. Então, assim, se vê na rua, se vocês pararem para ver carros antigos ou velhos, digamos, não só antigos, às vezes são antigos e bem conservados. Carros que lançam uma quantidade de fumaça absurda, absurda. E não há um controle quanto a isso, tá? Então, tem esse problema. Mesma coisa em muitas fábricas. Tem muitos que lançam uma quantidade de poluente absurda no ar, tá bom? E existem aqueles outros que são lançados na água. Principalmente aqui a gente coloca fezes, urina, resíduos industriais, detergentes, inseticidas e outros materiais. Esses são lançados na água e acabam com o sistema marinho aqui. Como eu falei, a quantidade, o saneamento básico é um grande desafio para o Brasil. Mas a grande maioria das casas não tem rede de esgoto no Brasil. Tá? E aí vai tudo para o rio. E isso dá uma série de problemas ambientais e aí provoca também doenças na população, né? Contágio de doenças, tá? Aqui a questão da vinda marinha também tem um grande problema em relação a isso, né? É como que os seres marinhos que não estão acostumados com esse plástico, como que eles interagem com os plásticos, tá? E a última coisa que eu queria revisar com vocês é a radiação, que a gente falou no passado, tá? A gente viu lá que nós temos a radiação alfa, beta e gama. A radiação gama são raios, só raios de energia, são ondas, e aí elas são extremamente nocivas, porque elas não têm carga, não têm massa, elas têm uma grande penetração, e elas conseguem alterar o nosso DNA. E aí, alterando o DNA das nossas células começam a se reproduzir e produzir células defeituosas, que é o câncer. Produzindo câncer. Nós temos a radiação alfa, que tem carga positiva, e a radiação beta, que tem carga negativa. Tá? Como foi esse experimento do Rutherford aqui. Tá bom? As radiações alfa têm duas cargas positivas, tá? Então, e o número de massa igual a 4. Lembrando que, assim, radiação é qualquer coisa lançada pelo núcleo de um átomo, tá? E ele faz isso para ele ficar mais estável. Então, ele faz isso. Ela é natural. Os ambientes emitem radiação naturalmente, como eu falei para vocês. Vocês têm alguns átomos que emitem radiação? Sim, tem sim. Neste momento. Só que é uma quantidade pequena, tá? Uma quantidade bem pequena, tá bom? A radiação alfa geralmente é mandada são sempre átomos grandões que emitem. Aí, quando um átomo emite uma radiação alfa, o número atômico diminui em duas unidades e o número de massa diminui em 4 unidades, tá? A radiação beta. Vocês emitem muita radiação beta.
Nós temos alguns átomos de carbono 14 que emitem radiação beta. As partículas que são atraídas pela radiação beta têm carga negativa, tá? E massa igual a zero. Quando um átomo emite uma radiação beta, o número atômico aumenta uma unidade. Na verdade, aqui, deixa eu falar isso. Aqui as radiações. A radiação gama, muito difícil separada, é muito difícil. Tem que ser aí metros de cimento ou uma placa de chumbo de 2 centímetros. Então, as roupas do pessoal que mexe com radiação são extremamente pesadas por causa do chumbo utilizado, grosso. A radiação beta não atravessa nem a tua mão, não consegue atravessar. E a radiação gama, a radiação alfa, ela não consegue atravessar uma folha de papel. A radiação gama não te dá grandes problemas, tá? Ela não tem um efeito assim muito pronunciado. A radiação beta já tem que tomar cuidado. Em doses muito grandes, aí ela pode ter causar algumas queimaduras leves. A radiação gama pode trazer todos os efeitos possíveis. Além da alteração do DNA, quando em alta quantidade, ela provoca queimaduras, falência dos órgãos. Nossa, é o que matou o pessoal. Muita gente nesses acidentes radioativos aí. Pessoal, e a partícula gama eu já falei. As leis radioativas eu já falei. Quando a primeira lei, emissão da partícula alfa, quando um elemento emite uma partícula alfa, o número atômico diminui em 4 unidades, o número de massa, número atômico em 2, número atômico de baixo em 2, e o número de massa aqui em cima de 4 unidades, tá? Como representado aqui. A segunda lei, que é a emissão da partícula beta, que essa reação acontece muito no nosso corpo. Esse isótopo de carbono 14, ele emite a partícula beta e aí ele vira um átomo de nitrogênio. O número atômico aumenta em uma unidade. Essa é a emissão da partícula beta. E a gama eu nem falei aqui, porque a gama ela não mexe no átomo. O átomo continua sendo o mesmo, tá? Só que ele emite energia na forma de onda. E aí falei rapidamente fusão e fissão. Fissão é a quebra de um átomo grandão estável em átomos menores, geralmente 2, tá? Como aqui está dizendo urânio, que ele se quebra ao meio, virando um átomo de potássio e outro de bário, não exatamente ao meio, e aí liberando elétrons também, tá? Então esse é o processo de fissão nuclear. É o que é usado nas bombas atômicas, por exemplo. E aqui você libera uma quantidade de energia abissal, muito grande. Lembra que eu falei que se a gente colocar um carro movido a energia nuclear que tiver 1 grama de combustível, ele pode rodar durante 80 anos sem parar. A quantidade de energia liberada é absurda. E aí a gente faz essa liberação nos reatores nucleares, que essa liberação é mais lenta e aí controlada, e você consegue usar isso para gerar energia. E aí depois a gente tem a fusão nuclear, que é o que acontece no Sol, nas estrelas. São átomos menores que se juntam formando um átomo grande. Exemplo, 2 átomos de um deutério e um trítio que se unem para formar um átomo de hélio. Por isso que essa reação acontece no Sol, por isso que o Sol é amarelo, que o hélio tem coloração amarela quando aquecido. A fissão nuclear é o que gera energia nas estrelas, tá? Só acontece com átomos pequenininhos, tá? Fusão nuclear acontece só entre átomos pequenininhos, tá bom? Pessoal, na parte nuclear, o que vocês acharam? Muito complicado? Aquelas contas, professor. Só as continhas? Os demais, pessoal. Nenhum. Certinho? Professor, vai ter que fazer conta. Tem conta ali na radiação? Não coloquei conta. Não coloquei conta. Valeu. Não coloquei conta, não. A gente vai estudar isso melhor ano que vem, tá? Ano que vem a gente vai dar uma estudada em relação a isso, tá? Beleza?
Eu só que eu achei também importante falar que essa questão nuclear, tudo está em baixa hoje em dia. Não se fala muito da questão nuclear, mas a quantidade de armas nucleares que o mundo tem é absurda. Já foi maior. Durante a Guerra Fria, ela já foi maior, mas ainda é bastante grande, tá? É bastante grande. Aí ela é bastante grande ainda. E ainda se tem. Vários países têm bastante armas nucleares. Há uma grande incógnita em relação, por exemplo, à Coreia do Norte, quais armas ela tem. O Paquistão tem bastante. O Irã parece que está conseguindo gerar armas nucleares já. Existem outros países do Oriente Médio que têm essa tecnologia. O Brasil domina até certo ponto a tecnologia para fazer armas nucleares, sim. A gente tem usinas nucleares, tá? Mas até onde o seu Brasil não faz, não tem capacidade para fazer ainda armas nucleares. Mas é só melhorar a tecnologia que a gente consegue fazer, sim. Então, existe uma escalada nuclear, mas de longe, França, Estados Unidos e Rússia têm a maior quantidade de armas nucleares. Tá? A maior quantidade são esses 3 países. Mas tem um outro país do Oriente Médio também que tem, eu não vou lembrar qual que é. Tem um outro país também que tem, tá? Então, assim, e aí tem-se... Alguns analistas falam que é uma coisa que está escondida, mas que a gente, dependendo da instabilidade que a gente tiver, isso pode voltar toda, tá bom? E assim, a química nuclear eu foquei no lado negativo, porque são mais pronunciados, mas ela tem aplicações boas, como eu falei, esterilização de alimentos e equipamentos cirúrgicos, a melhor maneira para fazer isso é via radiação. E aí eu mandei lá no grupo, por exemplo, um algodão, que isso é feito, o clube social, o tempero é feito, aquela bolachinha, o tempero é esterilizado assim, é bastante eficaz, funciona muito bem mesmo, tá? E também, assim, a quimioterapia, a radioterapia, tratamento com isso, tá? A gente tem aplicações interessantes. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Quem faz o uso é o que define. A bomba atômica foi usada para o mal, mas o combustível nuclear pode ser usado para fazer nos reatores para fazer eletricidade, tá? Então, tudo essa questão. Pessoalzinho, eu acabei falando bastante, né? Eu falei bastante. Qualquer dúvida, galera, entre em contato comigo. Façam lá CPB, já se livrem disso, tá? Façam todos lá, façam, para a gente se livrar disso de uma vez, tá? E a gente ter o final de ano mais tranquilo. Combinado? Aqueles que não tiverem dúvidas, pode sair da chamada, tá? Eu vou ficar até a última pessoa sair. E aí, pessoal, não sei se a gente vai se ver de novo, se a gente não se vê. Bom final de ano, se cuide, juízo. Adoro vocês, todos vocês vão estar comigo ano que vem, lá no primeiro ano, e a gente vai trabalhar bastante coisa em sala, e vai ser bem bacana, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato, tá? Uma ótima semana para vocês, tchau, tchau. Tchau, professor Fernando. Tchau, Júlia. Chegamos até aqui. Obrigada, professor. Obrigado pela presença de todos aí. São o meu orgulho. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E é Deus, cedo para professor. falar isso, mas desejo o mesmo para você e sua família. Tchau, prof. Tchau. Vocês têm alguma dúvida? Érica, José, Bruno, Isa, Juliana, Gabriel. Vocês estão aí? Tem alguma dúvida?
Não. Então, podemos sair, então, tá? Eu vou encerrar nossa aula, tá? Ótima semana pra vocês. Tchau, tchau.